Olá, meu nome é Conceição e hoje vamos administrar a aula de sistema digestório. Continuando as nossas aulas de assistência clínica, né? Visto que na aula passada a gente viu a aula de sistema respiratório e sistema cardiovascular. Agora vamos dar continuidade com o sistema digestório. Então a gente sabe que o sistema digestório ele tem a função de digerir e transformar os alimentos, tornando possível sua absorção, eliminação do que não foi absorvido e excreção de resíduos. Então a gente sabe que esse sistema digestório ele tem a função de digerir todo o alimento que a gente coloca dentro da boca, né? A gente sabe que na boca nós temos a enzima pitialina, que é responsável pela digestão dos amidos, né, dos carboidratos. Aí lá no estômago a gente sabe que nós temos a pepsina, que é responsável por digerir as proteínas. Então nós sabemos que os principais órgãos do sistema digestório consiste na boca, que dentro da boca nós temos a cavidade bucal, a língua e os dentes que vão auxiliar na mastigação. Temos a faringe, lembrando que a faringe ela pertence tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestivo, né? Então lá na faringe, uma parte quando vai pro sistema respiratório, ela vai para a traqueia, e lá da faringe que vai pro sistema digestório vai pelo esôfago. Aí nós temos o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Então, os órgãos acessórios, nós temos as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Então esses órgãos acessórios, eles vão auxiliar na digestão. Então, a condução do alimento, a gente sabe que primeiro ele entra pela boca, passa pela faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e reto. E ânus, né? Então, lá no intestino delgado, quando ele sai do estômago, que ele vai para o intestino delgado, ele vai ser absorvido, né? Aquilo que foi absorvido vai para o sangue e o que não for, é como se fosse um filtro, né? Ele filtra o alimento que foi absorvido, o que vai ser absorvido vai para o sangue em forma de glicose, e o que não for absorvido vai se transformar em fezes para ganhar outro rumo. Então, as fezes é o produto da digestão que não presta, né? Que não serve para nada. Então, os órgãos anexos, nós temos o fígado, né? O fígado é a maior glândula do corpo. A função dele é de metabolizar os carboidratos, as gorduras, as proteínas, né? Então, ele tem participação no mecanismo de defesa do organismo. Ele secreta a bile, né? Então, a gente sabe que a bile ela é importante para digerir as gorduras, né? O fígado estoca vitamina A, vitamina D, vitamina B. Ele armazena ferro. Então, a bile ela é produzida no fígado e estocada na vesícula biliar e secretada no duodeno, proporcionando a emulsificação das gorduras. Então, o pâncreas tem a função endócrina, né? Secreção de insulina e glucagon. A gente sabe que a gente precisa dessa insulina para colocar o alimento dentro da célula, uma vez que o alimento que entrou na corrente sanguínea, né? Que a gente viu lá no processo da digestão, que a parte que não presta se transforma em fezes. O que presta vai cair na corrente sanguínea e ele tem que ser colocado dentro da célula pelo hormônio insulina, né? Então, se tem muita glicose no sangue e pouca insulina, tem diabetes mellitus, né? Então, a insulina ela é responsável por colocar esse alimento dentro da célula. E ele também tem funções exócrinas, quer dizer, a secreção de suco pancreático, sendo que esse suco pancreático ele é eliminado no duodeno e serve como alcalinizante para equilibrar o pH do bolo alimentar. Então, que encontra-se muito ácido devido ao suco gástrico, né? Então, ao chegar no intestino. Então, a gente sabe que o estômago, ele funciona com pH muito ácido, né? Então, tudo que cai no estômago é muito ácido. pH em torno de 2, 3. Então, as glândulas salivares, elas secretam a saliva, contendo enzimas, como eu falei, a enzima pitialina, que é responsável pela digestão, né, dos carboidratos, com funções de digerir o amido e o glicogênio. Então, ela possui também sais que neutralizam as substâncias ácidas, mantendo um pH levemente ácido, né, em torno de 6,7, ideal para a ação da pitialina. E as manifestações do sistema digestório, nós temos umas palavras que são comuns ao sistema digestório, né?
nós temos aí o apetite. Então, o apetite é a sensação agradável com relação à ingestão de alimentos. Então, se a gente imagina um alimento, tem vontade de comer aquele alimento, então eu tenho apetite. O apetite é a vontade que você tem de comer, de saborear aquele alimento. Fome é a necessidade de comer após um período de jejum. Então, aqui todo mundo sabe que você passando mais de 3 horas sem comer, aí já começa a aperrear o estômago, né? Então já começa a aparecer a fome, aquela vontade de comer. A saciedade é a sensação que se manifesta após um consumo suficiente de alimentos. Aí nós temos também a anorexia, né? Que é a falta de interesse pelos alimentos, geralmente associada a fatores emocionais. Então você vê aí que a maioria das modelos, aquelas que estão com aquele incutiram na cabeça que tem que ser magra, né? Então tem delas que ficam até doentes com anorexia, pensando, né, que tudo que vai comer vai engordar. Então ela procura não pensar muito em comida, né? Não tem vontade, porque ela já colocou na cabeça que tudo que ela comer, ela engorda. Então a anorexia é uma doença de origem nervosa, né? Então tem que ser cuidado. Náusea, que é a sensação desagradável associada em geral com a recusa em ingerir alimentos. Ela pode ou não preceder os vômitos. Então a náusea é aquela sensação desagradável, né? Com a recusa em ingerir aqueles alimentos. Então só de pensar no alimento você já tem aquela vontade de vomitar. Então os vômitos é a expulsão súbita e forçada do conteúdo gástrico pela boca. Ele pode ser amarelado ou esverdeado, pode ser fecaloide, né, com fezes devido à obstrução do intestino. Pode ter o sangue vivo, né, devido a varizes esofágicas rompidas. Pode ser em borra de café, que é uma lesão no estômago ou no duodeno, né, que é a lesão que passa muito tempo, por isso que o sangue vem em borra de café, o sangue escuro. Pode ser com alimentos digeridos, né, inodoro ou com cheiro forte, líquido ou com muco ou pus. Então, assim, geralmente a pessoa vomita por conta de um alimento, né, que ele comeu e não foi digerido, ele joga para fora esse alimento. Então, toda vez que ele pensar nesse alimento por um bom tempo, ele não vai ter vontade de comer, porque ele causou aquele vômito, né? Constipação é a diminuição da frequência ou do volume, ou dificuldade de eliminar fezes. A obstipação é a ausência de fezes. Então, a obstipação e constipação, eles são diferentes, porque a constipação não tem ausência da fezes. Ela aparece, aí desaparece por 2, 3 dias, mas volta. A obstipação não. A obstipação tem que ser interrompida, né? Tem que ser feita uma lavagem intestinal, porque a pessoa não tem vontade de eliminar as fezes, quer dizer, tem ausência de fezes. Diarreia, que é o aumento da frequência, fluidez ou volume das fezes, né? Lembrando que para ter diarreia tem que ter pelo menos 3 episódios por dia, né? Com fezes amolecidas, né? Diarreicas. A eructação é a expulsão de ar pela boca devido à deglutição do mesmo. Então, a eructação acontece mais em crianças, né? Quando a criança mama, que ela engole ar junto, né? E aí, quando termina de mamar, coloca-se o bebê em pé para ele arrotar, como o povo diz, né? Ou eructar, colocar aquele ar para fora, né? Que ele engoliu junto com na mamada ou na mamadeira. A pirose, que é a própria azia, comumente conhecida, né? Tem a sensação de queimação na parte inferior do esôfago, às vezes com eructação ácida. E agora vamos entrar nos distúrbios gastrointestinais. Então, nós temos aqui a gastrite. Essa gastrite, como o próprio nome diz, o it significa inflamação, gastro, estômago. Então, a gastrite é a inflamação do estômago. Ela pode também ser de 2 tipos, a gastrite aguda e a gastrite crônica. Como a gente já falou em aulas anteriores, que a diferença de doença aguda e crônica está no tempo, né? Então, a doença aguda, ela aparece e desaparece antes de 8 semanas ou 2 meses. A doença crônica, ela passa mais do que 2 meses, né? Mesmo que aparecendo e desaparecendo, mas ultrapassa a 2 meses a duração. A gastrite aguda é uma inflamação estomacal não sangrante que pode evoluir com melhora no quadro clínico em aproximadamente 3 dias, né? Então, ela pode causar alimentação em excesso, ingestão, ela tem como causas, né? Alimentação em excesso, né? A pessoa come demais que não aguenta.
ingestão rápida nos alimentos, pessoas que comem rápido demais, que não mastigam, né? Ingestão de alimentos e bebidas nocivas, condimentos, alimentos infectados, bebidas alcoólicas, né? Então, a pessoa pode ter como causas para o surgimento dessa gastrite aguda. O diagnóstico é feito através da endoscopia digestiva, onde é colocado um tubo, né, na boca do paciente, passando pelo esôfago, para visualizar o estômago e até a primeira parte do intestino. Então, é observado no interior da parede estomacal se ela está demasiada, hiperemiada e com erosão superficial. Os sintomas aparentemente são assintomáticos, mas depois passa a ter um desconforto abdominal, cefaleias, cansaço, náuseas, anorexia, soluço, pirose, né, que são as azias. E o tratamento é feito na restrição total da dieta por via oral até a melhora do quadro, né? Então tem que ser restrita a alimentação. Quando possível, a dieta branda, via oral com substâncias álcoolis, né? Com substâncias básicas que não sejam ácidas. Em caso de sangramento, interrupção imediata da dieta, hidratação venosa e hemostasia para parar o sangramento e a farmacoterapia antiácida. Então, pode ser feito também em relação a essa dieta, a dieta restrita, que não deve ter refrigerante, não deve ter chocolate. Alguns acham que o leite também não é bom, né? Outros acham que é bom. Então, o que é mais? Que eu posso tirar? Alimentos condimentados, enlatados, comidas gordurosas. Então, tudo isso tem que ser restrito da dieta, né? Então, alimentos são, nesse período de tratamento, são alimentos leves, né? Se alimentar cedo, evitar comer e deitar antes de 2 horas, né? Depois da alimentação. Evitar jantar também e comer e dormir 2 horas antes ou depois do jantar. Então, assim, o tratamento mais é restrição mesmo alimentar. A gastrite crônica é uma inflamação estomacal por um período longo causada por formação de úlcera benigna ou maligna. Então, o que causa essa gastrite crônica justamente a imprudência dietética, ingestão de bebidas alcoólicas, ingestão excessiva de medicamentos, ingestão de ácidos, estresse. Então, aqui a gente pode classificar também aquela gastrite nervosa, né? Que a pessoa cura, aliás, faz o tratamento e aí mais na frente volta por conta de estresse. Então, o estresse é o maior causador de gastrite, né? Os sintomas é desconforto abdominal, náuseas e vômitos, anorexia, pirose, que é a azia, eructação, gastralgia, que é dor no estômago, né? E ela também pode complicar com hemorragias e obstrução pilórica, né? O piloro consiste naquele esfíncter que tem do estômago. Então, ela obstrui também esse piloro, fazendo com que os alimentos fiquem voltando no estômago. O diagnóstico é feito pela radiografia contrastada, né? Endoscopia digestiva, que essa endoscopia é colocado um tubo passando pela boca, esôfago, estômago e vai até a primeira parte do intestino delgado. E o tratamento da gastrite crônica é feito com a administração de antiácidos, na mudança na dieta, né? A dieta deve ser leve, igual a gastrite aguda. A dieta deve ser leve, deve ter um repouso, reduzir o estresse, né? A farmacoterapia antimicrobiana, procedimento cirúrgico no caso seja necessário. Então, essa farmacoterapia é utilizada principalmente os prazóis da vida, né? Pantoprazol, lansoprazol, omeprazol. Então, é bom ter cuidado também com esses medicamentos, que eles não podem ser utilizados frequentemente, né? Porque tem pessoas que passam a vida inteira utilizando esses remédios. Então, tem que ter discrição na hora de utilizá-los. Por quê? Porque ele fecha os canais de cálcio, né? Aí, nesse período que está sendo utilizados esses antimicrobianos, né? O que é que acontece com o estômago? Não tem o suco gástrico, que é o ácido, né? Então, esses poros, esses canais de cálcio, eles liberam esse suco gástrico, né? Que é ácido.
Então, ele não libera esse suco gástrico por esse período. Aí, então, o estômago vai curar, vai cicatrizar, mas aí no momento que ele para de usar o remédio, aí começa de novo, porque tem que controlar o alimento e o estresse, né? Então, a assistência de enfermagem é estimular e supervisionar a dieta branda e fracionada, orientar a mastigação correta, né? Então, tem que mastigar pelo menos 33 vezes cada alimento que você colocar na boca, manter o decúbito elevado após as refeições, evitar deitar, né, naquela decúbito dorsal, aquela posição decúbito dorsal, incentivar a deambulação após as refeições, né, andar que é para o alimento descer, orientar quanto à ingestão de bebidas quentes, geladas, alcoólicas, corrosivas, café, fumo. Então, também deve se abster de café, de fumo. Orientar quanto à dieta noturna, né? Evitar tomar alguma coisa, comer alguma coisa 2 horas antes de dormir. Proporcionar segurança em um ambiente terapêutico agradável ao paciente. Supervisionar e anotar o balanço hídrico, né? Verificar os sinais vitais. E aqui nós temos a úlcera péptica, como uma lesão que aparece na parede do esôfago, estômago, piloro ou duodeno, sendo denominada também de úlcera esofágica, gástrica ou duodenal, respectivamente. Os sinais e sintomas da úlcera, que a úlcera surge como escavação no estômago, né? Os sinais e sintomas é dor no estômago, dor epigástrica, pirose, que é azia, constipação, distensão abdominal, vômitos, anorexia. Então, o diagnóstico é feito também pela endoscopia, pela análise gástrica, biópsia endoscópica, seriografia gastrointestinal alta, né? Então, o tratamento ele é clínico e cirúrgico. No clínico, há um maior controle das secreções gástricas, né? Pela sedação, neutralização do suco e medicamentos e dieta. E o cirúrgico é indicado nos casos mais graves, como os úlceras intratáveis, hemorragias abundantes, perfuração ou obstrução intestinal. A assistência de enfermagem para a úlcera é a mesma da gastrite, né? É evitar alimentos condimentados, alimentos condimentados, alimentos ácidos, suco ácido, frutas ácidas, evitar refrigerante, evitar fumo, então, evitar café, chocolate. Então, são alimentos que eles dificultam mais a cicatrização da mucosa gástrica. Orientar quanto ao uso de medicamentos ulcerogênicos, somente com indicação médica, né? Então, esses medicamentos devem ser orientados ou supervisionados pelo médico. Então, a hemorragia digestiva, nós temos aqui que são causados por traumatismo, né? Erosões, úlceras, varizes esofágicas, irritação da mucosa do trato gastrointestinal devido a medicações. Os sinais e sintomas são hematêmese, melenas, né? Que são fezes com sangue, taquicardia, hipertensão com queda brusca da PA, hipovolemia, choque, palidez, dispneia. O diagnóstico é feito pela avaliação dos sinais, através da endoscopia, exames de fezes, hemograma. E o tratamento consiste na dieta zero, né? A hidratação venosa, oxigenoterapia, reposição de sangue, lavagem gástrica, se necessário. A assistência de enfermagem consiste em avaliar o nível de consciência e verificar os sinais vitais a cada 4 horas, monitorar a ingestão e eliminações a cada 4 horas, observar alterações como choque, taquicardia, hipotensão, monitorar a oxigenoterapia e reposição sanguínea, controlar o débito da sonda gástrica. Nós temos também a pancreatite, né, que é a inflamação pancreática, que pode levar a óbito nos casos mais graves. Temos que a pancreatite ela pode ser também aguda e pode ser crônica. A aguda é a mais comum, onde existe a destruição do pâncreas por enzimas próprias, né, como a tripsina. E a crônica é devido ao álcool, o uso desordenado de álcool, né? Distúrbios que causam distúrbios funcionais do pâncreas. Aí nós temos também as formas graves e letais, que é a pancreatite edematosa, a pancreatite hemorrágica, né, que é necrotizante aguda,
As causas dessa pancreatite pode ser por uma colelitise biliar, alcoolismo e drogas, hipertrigliceridemia, hereditária e genética, né? Pessoas que têm aumento de colesterol, né? Autoimunidade. Então, pode ser também causado pelo próprio alimento, pelo próprio intestino. Manifestações clínicas da pancreatite aguda: dor abdominal intensa, náuseas e vômitos, né, com conteúdo gástrico ou duodenal, esteatorreia, que é sangue no fígado, né? Sangue no fígado, gordura no fígado. Então, eliminação fecal volumosa clara, que é gordura nas fezes, minha gente. Fétida de frequência aumentada, icterícia, né, que consiste em patologia biliar associada, e a pancreatite crônica, que com manifestações nós temos vômitos, insuficiência pancreática progressiva, lesão dos órgãos vizinhos pelo seu aumento, né, dores epigástricas. O diagnóstico é feito pelo diagnóstico laboratorial, pela dosagem de amilase e lipase, exames radiológicos através de tomografia computadorizada, ultrassonografia endoscópica. Tratamento através da suspensão da ingestão oral, né? Resolução dos sintomas de acordo com a etiologia, a reposição volêmica, analgesia, suporte nutricional, normalização dos níveis de amilase e lipase e a colecistectomia e pancreatite biliar, né? Aí tá o desenho de um pâncreas, né? Aqui passa o ducto pancreático, a ligação dele com o fígado. Esse verdinho aqui é a vesícula biliar. A vesícula biliar ela armazena a bile, né, que é responsável pela emulsão de gorduras, né, que ela digere as gorduras. E aí o fígado, nós temos que a função dele é de regulação do metabolismo, né, como os carboidratos, gorduras e proteínas. Armazenamento de vitamina B, A, B, D e K e ferro. Participação nos mecanismos de defesa do organismo. Metabolismo dos medicamentos e toxinas. Conversão da amônia em ureia. E a formação de secreção da bile, né? A vesícula biliar é um órgão em forma de pera, conectado ao fígado, com cerca de 7 a 10 centímetros de comprimento, de coloração verde escuro. A função da vesícula biliar é armazenar a bile, né? Concentrar essa bile e liberar a bile para o duodeno. A bile ela é formada nos hepatócitos e armazenada na vesícula biliar, composta por água, eletrólitos como sódio, potássio, cálcio, cloreto, bilirrubina e sais biliares. A colecistite biliar tem o mesmo sinônimo de litíase vesicular ou pedra na vesícula. O conceito é que são pequenas pedras, cálculos que irão causar sintomas em apenas 20% dos pacientes, né? Ela tem causa indefinida, fatores genéticos, pessoas que geralmente tiveram problema na vesícula terão os filhos que também terão problema na vesícula. Uma dieta habitual, mau funcionamento da vesícula e a composição anormal da bile, pouco, né? Então, os sintomas causam a dispepsia, que é uma intolerância a gorduras, cólica biliar abaixo da epigastro, eructação, flatulência, pirose, que é azia, náuseas, vômitos, refluxo gastroesofágico e colecistite. E o diagnóstico da pancreatite é feito através da ultrassonografia e da ecografia. O tratamento consiste na colecistectomia, que pode ser por videolaparoscopia ou pela retirada, né, da vesícula biliar. A videolaparoscopia é só a visualização e a retirada dessas pedras, né, destruição dessas pedras. Já a colecistectomia é a retirada da vesícula biliar. Então, a vantagem da laparoscopia é recuperação rápida, resolução definitiva da doença, pouca dor pós-operatória, cicatriz é mínima, né? Já que na colecistectomia é feito o corte normal, né, para remoção da vesícula. Então, alimentação pós-cirúrgica. Então, não é necessário mudança na dieta, pois a produção da bile não será alterada, né? A cirrose hepática é uma doença difusa do fígado que altera as funções de suas células e do sistema de canais biliares sanguíneos.
O que causa a cirrose hepática? As hepatites tipo B e C e o alcoolismo, né? Então, lembrando que a hepatite B e C é uma hepatite de transmissão sanguínea, né? Transmissão sanguínea e sexual. Os sintomas fraqueza, cansaço, perda de peso, alterações do sono, dores abdominais não localizadas. O diagnóstico é feito pela biópsia hepática, né? É retirado um pedacinho do fígado, do tecido, para levar para o laboratório e lá ver o resultado. Então, o tratamento não há um tratamento específico para a cirrose, é um processo irreversível, já que a cirrose é um câncer, né? Então, a melhor prevenção da cirrose de origem viral é através da vacinação contra a hepatite B e os rigorosos critérios de controle no sangue usado em transfusões. Então, o uso de preservativo nas relações sexuais e o uso individualizado de seringas pelos usuários de drogas injetáveis também são fundamentais, né? Então, a gente sabe que a cirrose hepática pode advir de uma hepatite B, que não foi curada, né? E a hepatite B contraída através de relações sexuais. Então, tem que prevenir nas relações sexuais com o uso de preservativo e evitar o uso compartilhado de seringas, né? Por usuários de drogas, porque a gente sabe que ela também se pega através do sangue. Então, é necessário tratamento dos portadores de hepatite B e C antes que evoluam para a cirrose. E aí, os cuidados de enfermagem, oferecer refeições pequenas, né, frequentes, proporcionar higiene oral antes das refeições, orientar o paciente a escovar os dentes com escovas macias, né, para evitar o sangramento. Uma dieta hipercalórica de 2 a 3 mil calorias diárias e hipossódica com pouco sal. Pesar o paciente em jejum, observar e anotar a aceitação da dieta, medir e anotar a circunferência abdominal em jejum, controlar a diurese e restringir os líquidos, conservar as unhas curtas e limpas, né, para evitar também os cortes da pele, cuidados especiais com a pele, né, porque tem prurido, verificar e anotar sinais vitais de 6 em 6 horas, encorajar períodos alternados de repouso e atividade, encorajar e ajudar com períodos cada vez maiores de exercício, evitar atividades estressantes, tentar melhorar sua autoestima através de elogios e valorização, através de evacuações, observar as evacuações, cor, consistência e quantidade, pesquisar sangue oculto nas fezes, né? Então, a gente sabe que tudo que for em relação ao sistema gastrointestinal, a gente tem que diminuir, a gente tem que orientar a dieta quanto à presença de gorduras, né? Alimentos ácidos, evitar refrigerantes, evitar chocolates, quer dizer, coisas que aumentem a acidez do estômago e que possam, como é que se diz? E que possam melhorar a digestão, né? A nível de fígado e intestino. Então, por hoje é só e muito obrigada.